Caros amigos e amigas, aqui é Gilda Pinto, iniciando mais um momento de reflexão espírita, com o enfoque da obra Quem é o Cristo? Do benfeitor espiritual Padre Vitor, na psicografia de Raul Teixeira, pela Frater Editora. Neste episódio, A Família Maior, o benfeitor apresenta-nos mais uma aparente fala estranha do Cristo, descrita em Mateus 12:48. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Indevidamente analisada, afirma o padre, esta frase do Cristo tem tudo para ser entendida como demonstração de indiferença familiar. No entanto, conhecemos a vida de Jesus Cristo, nosso governador planetário, que deixou seu plano de glória celeste exatamente para nos ensinar o amor divino. Logo, não concebemos haja nele qualquer manifestação de indiferença ou desprezo por qualquer criatura de Deus. Dessa forma, neste capítulo, o Padre Vitor toma da frase do Cristo para ressaltar que a convivência familiar é um treino para a convivência na família humana do planeta. Assevera o benfeitor que quando o mestre faz a pergunta estranha, não é por menosprezo para com seus parentes, tanto que ele vai atender ao chamado de seus irmãos e, em particular, o de sua mãe, que estava com eles. O que Jesus deseja ensinar nesta passagem, diz-nos o benfeitor, é a não exclusividade do amor para a família corporal. Jesus deseja que não fixemos apenas nela nossas atenções e preocupações, abrindo mão do dever que temos de estender estes sentimentos à nossa família maior, que é a humanidade inteira, para aprendermos a solidariedade, filha da real fraternidade universal. Mas como aprender esta fraternidade universal? Para isso, nosso Pai Criador nos colocou para encarnar em grupos pequenos, a família biológica, a microsociedade. No Espiritismo, aprendemos que no mundo espiritual, os espíritos se congregam por comunidades afins, por laços de simpatia, formando verdadeiras famílias pela semelhança das inclinações. Allan Kardec, no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, sustenta que os espíritos se buscam uns aos outros, tanto quando desencarnados, como quando encarnados, atraídos pelos laços de simpatia e afinidades variadas, que podem estar presentes na família biológica ou nos círculos terrenos de amizade, profissão, religião e etc. Estes são os motivos iniciais para pensarmos a respeito dessas palavras do Cristo. Mas o Padre Vitor declara que a questão é sempre espiritual em relação à formação das famílias. Vejamos que existem verdadeiros pais e irmãos fora do grupo da família biológica e, por outro lado, existem ferrenhos inimigos nos círculos consanguíneos, relembra-nos o autor espiritual. De um modo ou de outro, continua o Padre Vitor, seja qual for o tipo de família a qual estejamos vinculados na Terra, Jesus é o Espírito que veio nos ajudar a distender a nossa capacidade de amar
para além do nosso grupo da parentela física, a fim de conquistarmos ampla vitória sobre o multimilenário egoísmo, transformando-o em fraternidade pura, considera o mentor. Este é o ensinamento que o Cristo deixa quando pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É a lição do amor estendido como um dever para toda a família humana. O Espírito Camilo, em sua obra Minha Família, o Mundo e Eu, da psicografia de Raul Teixeira, editada pela Frater, ressalta que é na experiência da família biológica, conceituada como micro-humanidade, que aprenderemos a viver e amar a família terrena. Segundo Camilo, em geral, a família biológica é constituída de uma mescla de espíritos de variados gostos, variados temperamentos e inusitados comportamentos, sendo então este o retrato da fatia do clã social em que vivemos neste mundo. E observamos que a sociedade é assim também. É mista, é diversa, constituída de almas em diferentes estágios de evolução e, consequentemente, diferentes modos de pensar, de sentir, de atuar. E isso é o que torna a experiência da vida terrena dinâmica, enriquecedora, porque aprendemos com as diferenças. Retrata-nos o benfeitor. E citando Jesus no enunciado: aquele que não consegue ser fiel nas coisas mínimas, também não será nas coisas máximas. Camilo nos conclama a aperfeiçoarmos pensamentos e raciocínios na micro-humanidade doméstica, para que consigamos atuar com proveito na humanidade ampla. O Padre Vitor, nesta mensagem, também aponta que os vínculos queridos da família espiritual são colocados ao nosso lado para nos apoiar e fortalecer, para que encontremos forças íntimas e boa disposição. No entanto, os espíritos guias nos ensinam que estes vínculos de amor, se não estão encarnados conosco, em família ou em laços de amizade, certamente estão ao nosso lado em espírito, como verdadeiros anjos benfeitores. Ainda nesse capítulo, o Padre Vitor utiliza-se de uma expressão muito interessante. O Criador prende afetos e desafetos aos compromissos familiares. Como poderíamos entender essa assertiva? Segundo os ensinos dos Espíritos, a lei divina de causa e efeito determina que cedo ou tarde teremos de volta todo o fruto de nossos pensamentos, sentimentos e atos, sejam eles benéficos, construtivos, felizes ou infelizes, destrutivos. Ao enunciar com metáfora que o Criador prende desafetos e afetos, entendemos que o Espírito estaria a dizer que, no primeiro caso, a dívida acompanha o devedor, que fica preso no processo até que sua própria consciência o liberte. O objetivo do Criador, nesse caso, é de transformar os sentimentos, até que converta a indiferença em interesse verdadeiro e malquerenças em amor fraternal, declara o Padre Vitor. No segundo caso, as almas que se amam verdadeiramente prendem-se umas às outras,
mas por laços afetivos saudáveis e construtivos de ajuda e felicidade mútuas. No entanto, pondera o bondoso padre, quando nos encontramos em ambiente familiar dificultoso, doloroso, é mais fácil fugir, desistir ou adiar o processo de ajustamento. Nesse particular, retornamos às considerações do Espírito Camilo na obra supracitada, quando nos revela o porquê desse especial livro em torno da família. Ele assevera que se animou a entretecer essas considerações diante dos planos de entidades infelizes, sombrias, que de longa data se empenham em desmontar a constituição dos lares e a formação das famílias, e além dos inúmeros pedidos dos encarnados, porque muitos são os conflitos e dramas que repontam na complexa quão divina instituição que é o lar, onde vítimas e algozes, credores e devedores, amigos e inimigos, anjos tutelares e enfermos espirituais tomam o corpo físico e se associam para a excelente transformação. Concluímos esse episódio com a reflexão do bondoso benfeitor Francisco de Paula Vitor. O propósito do Criador é o de que, pouco a pouco, toda a humanidade um dia se torne uma única família, sem divisões, nem de castas, nem de cores, nem de classes, nem de raças, nem de graus sociais e culturais, acolhendo toda e qualquer diversidade e conformando um só rebanho sob a guarda do celeste pastor, que é Jesus Cristo. Um dia de paz e gratidão em nossos corações.